Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento. Eu sou o professor Alexandre Francisco de Andrade e estou aqui com a honra de fazer essa palestra junto com o professor mestre Emerson Leomar Michalski. E hoje o nosso tema será o patrocínio do agronegócio no campo esportivo. Então, neste ponto, eu vou passar a palavra para o professor Emerson, que vai trazer um pouco do conteúdo e também de mais temas voltados para essa área. Professor Emerson, a palavra é sua. Olá, professor Alexandre, olá a todos que acompanham a nossa programação aqui da Maratona. É uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema e principalmente de estar ao lado aí do professor Alexandre, um dos principais organizadores desta maratona. Então, como bem adiantado, nós vamos falar sobre o patrocínio no campo esportivo. É isso mesmo. Você que está acompanhando possivelmente já observou que a estampa de diversos patrocinadores do agronegócio, seja na camisa de futebol, seja durante uma competição esportiva. E quando nós falamos de competição, não nos referimos somente ao futebol, mesmo que ele seja a principal modalidade, a mais difundida, principalmente a que tem maior circulação e visibilidade nos meios de comunicação de toda a TV e mídias sociais. Então, nós vamos falar também do patrocínio do agronegócio em outras modalidades esportivas. Então, eu convido você a acompanhar ali no slide um pouco mais sobre o que nós vamos trabalhar durante esta maratona. Então, como já mencionamos, vamos falar sobre o patrocínio do agronegócio no campo esportivo. E quando nós falamos de patrocínio, é importante que a gente tenha aqui uma compreensão do que é patrocínio. Então, vejam só, nesse primeiro momento, a gente traz uma ideia geral de patrocínio, que podemos conceituá-lo como uma ação de marketing promocional, um instrumento para levar objetivos empresariais a resultados mensuráveis. E dentro do patrocinador, quando ele está patrocinando, seja uma equipe, um atleta, um evento, ele tem seus objetivos. Esses objetivos estão voltados à sua visibilidade, à venda, à promoção de sua marca, seus produtos, serviços ou negócio. Ou seja, é promover a imagem da marca, aumentando sua visibilidade, aumentando suas vendas com a promoção de seus produtos, serviços ou negócios, gerando resultados comerciais. Então, vejam só, você que está acompanhando aqui esse nosso episódio da maratona, nós estamos trazendo um conceito geral de patrocínio. Não queremos fazer deste momento, professor Alexandre, aqui, sim, uma aula, até porque os nossos estudantes, sejam da graduação, da pós-graduação, eles têm aula específica sobre esse conteúdo. Mas é justamente trazer esse bate-papo aqui para que a gente traga alguns conceitos gerais de patrocínio e mais à frente a gente vai entrando principalmente no campo esportivo. Você sabe, professor, que eu já ouvi uma frase de atletas a respeito do patrocínio, O que seria o patrocínio para eles? O patrocínio para eles seria a parte de curar as dores do atleta. Porque sabemos o quanto é difícil para um atleta ter recursos para poder chegar ao seu objetivo, ao seu sonho. E é nesse momento que o patrocinador entra, e é claro que ele vem com uma pegada diferenciada hoje em dia. Podemos observar ali que a partir de 2019, muitas pessoas ajudaram muitos atletas para poder ter o patrocínio, Então, ou seja, usando uma rede social, principalmente lá do Instagram, E eu acho que essa parte, sabe, professor Emerson, que ele vem com uma parte interessante de usar a rede social, promovendo vídeos e também colocando conteúdos, sobre tudo aquilo que ele faz, Pode ser um atleta da área de um esporte de ginástica artística, área de lutas marciais, do futebol. E assim, professor, com certeza
vai obter um resultado até interessante, né, para poder fazer esse portfólio. Né? Lógico que hoje tem outras redes sociais, né, desde 2019 aumentou essa procura, mas assim, né, o patrocínio, com certeza essa frase, né, eu não lembro quem que criou, né, quem que é o autor, né, dessa frase, mas é curar as dores do atleta. Então, eu acho que resume nisso, sabe, professor? Legal, professor Alexandre. É interessante porque nós vamos falar mais à frente sobre isso e o tão fundamental é o patrocínio, por exemplo, para a carreira, né, do atleta, principalmente, mas dentro das equipes esportivas, e nós vamos ter alguns exemplos na sequência ali, e como você mencionou nas redes sociais, essa questão da visibilidade que esse atleta pode proporcionar a uma determinada marca, justamente esse é o interesse do patrocinador, com que ele tenha maior visibilidade da sua marca, exposta seja por meio de um atleta ou por meio de equipes esportivas. Então eu convido você novamente a acompanhar aqui na tela para a gente ter uma compreensão de como o patrocínio funciona. Então veja só, aqui no primeiro momento, o patrocínio ele pode funcionar como uma plataforma de desenvolvimento do negócio da empresa patrocinadora, ou seja, desenvolve o negócio de formas distintas, com o objetivo de aumentar suas vendas, potencializar a sua exposição, a incorporação de diversos atributos. Também uma estratégia de comunicação e publicidade. A empresa pode ampliar sua comunicação com o mercado e expandir a sua exposição midiática. Aquilo que o professor Alexandre falou, utilizar as mídias sociais justamente para expandir a marca de um patrocinador. As ferramentas de branding esportivo agem como uma estratégia de posicionamento para os patrocinadores que associam aos atributos, aos benefícios e aos significados do esporte. Pode ser também como uma estratégia de segmentação, na qual as empresas atingem distintos segmentos de torcedores e praticantes de modalidades esportivas específicas. E dentro disso, ele tem suas estratégias de venda. Então, as empresas, o objetivo com o patrocínio funciona como uma estratégia de potencializar as vendas. A partir do quê? Da alta exposição e visibilidade de suas marcas no ambiente esportivo. E por fim, a estratégia de relacionamento, que possibilita a formação e manutenção de relacionamentos. Pensando no esporte, e aqui nós podemos destacar a questão da hospitalidade aos adeptos ou torcedores, seja das equipes esportivas, seja dos eventos esportivos, proporcionando a eles situações na qual ele possa receber brindes, para que ele possa receber ingressos. Então, diferentes ações para que esses adeptos ou torcedores do esporte tenham uma familiaridade mais próxima com o patrocinador. Então, diante disso, a visibilidade da marca utiliza o atleta, utiliza uma equipe de futebol, por exemplo, que é justamente a modalidade esportiva que mais tem visibilidade nas mídias sociais, nos programas de televisão voltados ao esporte. Então, essa visibilidade da marca, do patrocinador, faz com que as pessoas tenham conhecimento para que elas reflitam, para que elas pensem de imediato sobre um determinado produto. Então, é justamente esse o objetivo do patrocinador. E aí, tendo essa compreensão geral do patrocínio, nós agora entramos justamente no campo esportivo. Então, convido a você a verificar ali no slide um pouco mais sobre o que é o patrocínio esportivo. Então, nós podemos entender o patrocínio esportivo como uma forma utilizada por empresas para expor suas marcas em eventos esportivos. Quando nós falamos eventos esportivos, pode ser o Campeonato Brasileiro, pode ser a Copa do Brasil, pode ser um evento voltado a outras modalidades esportivas que não tem uma durabilidade tão grande, por exemplo, do futebol aqui no Brasil. Também ele pode expor suas marcas por meio de atletas ou equipes. E aqui nós temos diversos exemplos. Jogadores que são patrocinados por diferentes marcas ou muitas vezes as equipes. E quando nós pensamos em equipes, nós podemos também colocar o exemplo da Fórmula 1. E mais adiante nós vamos falar sobre alguns exemplos, alguns cases de equipes que foram patrocinadas tendo a marca estampada justamente por empresas do agronegócio. Então, diante disso, associando-os
ao que está sendo patrocinado. Espera-se que o patrocínio funcione como uma estratégia de potencializar as vendas, a partir da alta exposição e visibilidade das suas marcas no ambiente esportivo, professor Alexandre. Exatamente, né? Nós temos esse olhar, né, do patrocínio esportivo e às vezes as empresas, né, devem pensar, né, em que momento, né, eu devo patrocinar esse atleta, né? É através de conhecer, né, através de observar os treinos desse atleta. Isso é muito importante, porque uma parte também de estratégia dessas grandes marcas é associar a marca, né? Falamos ali, o professor Hermes falou ali do branding, né? Associar a marca, né, como uma parte do valuation dessa empresa para esse atleta. Então, dentro até do olhar, né, da modalidade esportiva futebol, é pensar, né, na questão de um lugar onde vai ter visibilidade para 30 milhões de torcedores. Tá? Então, tá aí esse momento. Mas como que a empresa vai se sentir assim, sabe, professor Emerson, mais à vontade de patrocinar um atleta até de forma individual? Além de conhecer o treinamento, essa pessoa também tem que mostrar valores, né, moral, ter uma questão ética, né? Então toda aquela parte de conhecimento, habilidade, atitude que envolve, que a empresa zela por isso, né? A questão da parte da inteligência emocional. Então aqui eu acho que é um momento em que a empresa bate o martelo e com certeza fecha um acordo para patrocinar ali o atleta. E possivelmente os grandes times, né, professor? Como, né, depois nós vamos ver ali separadamente. Exatamente, perfeito. É justamente isso, porque a empresa ela vai expor a sua marca a partir de um atleta. Então, como o professor mencionou, é a questão de tudo que está por volta desse atleta, que vai representar, ou que vai levar a marca dessa empresa ao grande público. Então, foi perfeito ali o seu comentário. E você que está acompanhando deve se perguntar, né? Hoje em dia é muito comum, por exemplo, a gente ver todas as camisas de futebol, a gente vê um evento sempre com a estampa de um patrocinador. Mas a partir de quando que o patrocínio ele teve essa relação com o esporte? Isso que nós vamos ver agora, então eu convido você a acompanhar no slide um pouco mais sobre esse contexto histórico do patrocínio. Então veja só, aqui nós temos um exemplo da Fórmula 1, a principal modalidade do automobilismo. Em 1968, importantes fornecedores, e principalmente fornecedores ali da área de pneus e do combustível, eles ameaçaram sair da Fórmula 1 caso não pudessem expor suas marcas. Ou seja, até esse ano, a TV ela proibia os carros de estampar a marca dos patrocinadores nos veículos. Então, nós temos dois exemplos lá do início da Fórmula 1, na qual nós só podemos verificar o número do carro sem estampas e patrocinadores, e uma imagem mais atual, na qual nós verificamos ali diferentes patrocinadores no veículo ali que representa muitas vezes o piloto ou as equipes na qual esse piloto corre. Aqui nós trazemos um exemplo do futebol. Até 1979, a FIFA impedia que os times utilizassem qualquer marca desse tipo de produto nos seus uniformes. Então, tem todo um contexto histórico, não tem ali exatamente, professor Alexandre, qual foi o primeiro time que estampou a marca de um patrocinador. Existem indícios que antes disso outros clubes já tentaram, entre aspas, burlar a lei da FIFA para que pudesse estampar o patrocínio na sua camisa. Um exemplo bem claro aqui no Brasil é a equipe do Bangu, que era patrocinada pela empresa Bangu, então eles só podiam usar a logo na qual era fornecedora desse material para os jogadores. Entretanto, eles pegaram a equipe, no caso, e escreveu o Bangu, né? Então foi uma forma com que eles mostrar o nome da empresa através da camisa dos seus jogadores e, entre aspas, não
burlaram a lei porque até então era como se fosse a fornecedora de material e não assim a estampa de um patrocinador ali que estava patrocinando a equipe do Bangu. Então, a partir desta data, você pode acompanhar ali no slide, de 1979, a FIFA ela impediu, mas a partir do início da década de 80, liberou para que as equipes pudessem então ter produtos estampados nos seus uniformes. Em 82, aqui no Brasil, marca a liberação de forma oficial do uso de patrocínios em empresas, produtos ou marcas nas camisas dos principais clubes esportivos do Brasil. E o primeiro clube aqui do Brasil, a partir dessa liberação da Confederação de Desportos Brasileira, foi a equipe do Democrata de Sete Lagoas, uma equipe de futebol do estado de Minas Gerais. Aqui nós trazemos outro exemplo desse contexto histórico do patrocínio esportivo. Entre eles, as pessoas aí que estão acompanhando essa live, possivelmente são torcedores do Palmeiras, ou do Corinthians, ou até mesmo do Juventude, eles vão resgatar lá na memória momentos de glórias desses times. É claro que o Palmeiras vive numa fase muito boa, o Corinthians já teve fases melhores, mas é sempre um time muito competitivo. O Juventude passou por um momento mais difícil, agora voltou à elite, mas eles tiveram bons momentos no futebol, principalmente quando eles tiveram patrocínios de determinadas empresas, e essas empresas voltadas então ao agronegócio. Então convido você a olhar ali no slide que durante o período de 92 a 2000, o Palmeiras foi patrocinado pela Parmalat. Um ano depois, o Juventude foi patrocinado pela Parmalat, também até 2000, até o ano de 2000. E eu trouxe aqui, professor Alexandre e o pessoal que está acompanhando esta palestra, alguns dos títulos que o Palmeiras conquistou justamente devido a essa parceria com a Parmalat. Então veja só, em 99, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, ele conseguiu 3 títulos paulistas, 93, 94, 96, 2 brasileiros, 93, 94, uma Copa do Brasil em 98, uma Copa Mercosul em 98, 2 Rio-São Paulo, 93 e 2000, e uma Copa dos Campeões também no ano de 2000. Isso graças a esse investimento da empresa Parmalat que fez uns atletas com a equipe do Palmeiras, investindo em contratação de atletas, fez com que o Palmeiras fosse uma equipe muito forte e conquistasse grandes títulos durante esse período da parceria. O Corinthians, durante esse período que ele foi patrocinado também pela Batavo, é claro que existiam outros patrocinadores, masters, mas ele conquistou o primeiro Mundial de Clubes FIFA no ano de 2000 e foi bicampeão brasileiro 99 e também campeão paulista no ano de 99. Ou seja, foram tempos aí de glórias para os times, principalmente o Palmeiras e o Corinthians, tendo o patrocínio dessas empresas voltadas ao agronegócio. Dentro desse conceito que nós estamos falando aqui sobre patrocínio, principalmente patrocínio voltado ao esporte, nós vamos conhecer alguns tipos de patrocínios de eventos esportivos. Então veja só, nós falamos um pouco de Fórmula 1, nós falamos um pouco de futebol, mas o patrocínio de empresas voltado ao agronegócio, elas não são somente voltadas a essas modalidades esportivas, mas outras modalidades também são patrocinadas por empresas voltadas ao agronegócio. Então, aqui no slide nós podemos verificar que algumas matérias que foram desenvolvidas e publicadas em diferentes sites de veículos de comunicação trazem o seguinte: fabricante de máquinas agrícolas vai patrocinar o Rio Open de tênis. Então vejam só que o tênis também foi patrocinado por uma empresa do agronegócio. O objetivo é levar mensagem do agro a todos os públicos, diz a marca que patrocinou esse evento do tênis. O PL patrocina a Rally dos Sertões, reforça a conexão do esporte com o agronegócio e contribui para fortalecer a produção agrícola no Nordeste. Uma outra notícia traz aqui: Campeonato Mineiro tem indústria de fertilizantes como patrocinador.
companhia já foi parceira do Cruzeiro e tem acordo com a Confederação Brasileira de Futebol até final do ano que vem. Ainda, Giro Agro é a nova patrocinadora do Brasileirão Açaí. Então verifiquem que diferentes empresas voltadas ao agronegócio, elas estão patrocinando ou patrocinaram diferentes eventos esportivos e não só voltado ao futebol, professor Alexandre. Temos, né, muito mais exemplos, né, aí que aconteceu até o ano passado, né? Temos aí na ginástica olímpica, né, ginástica artística, né, no Mundial, onde a Parmalat Whey Fit patrocinou a Rebeca Andrade e a Flávia, né, essa dupla, né, que trouxe muito valuation, sabe, professor Emerson, para essa dupla aí, que foi muito bem, né, no Mundial. Temos também ali, né, o Stock Car, que temos ali a Ato Sementes, né, que é um patrocinador dessa modalidade esportiva. Temos ali também, que eu acho que o futsal, né, que é a Cressol, que está patrocinando. Então, temos N, né, eu acho que também, o professor que está muito ligado a essa questão do esporte, né, que é a tua área, parece que nós observamos muito o agronegócio patrocinando a turma da Série B, né, por ser acho que times pequenos ou que nasceram, né, em áreas onde tem essa parte do agro acontecendo, né. Então foi uns detalhes que eu observei durante uma pesquisa rápida, né, e o nosso Atlético Paranaense aqui, né, ele é patrocinado pela Copacol, né, então nós podemos observar N modalidades esportivas onde o agro está acontecendo. E parece que o professor tem números, né, também a respeito disso, né, professor? Temos sim. Inclusive, mais à frente a gente vai mostrar o percentual de equipes da Série A que foram ou são patrocinados aí por empresas voltadas ao agronegócio. Então, olha só, o professor Alexandre mencionou sobre o Campeonato Brasileiro, sobre equipes que jogam a Série A do Brasileirão, que são patrocinadas, né, por diferentes empresas voltadas ao agronegócio. E nós temos um exemplo muito claro, por quê? Porque quando uma empresa busca patrocinar uma equipe de futebol, um evento esportivo, um atleta, ela quer ter a visibilidade, ela quer expor sua marca, quer fazer com que as pessoas lembrem dela no seu dia a dia. E diante disso, pode ser na camisa do time, pode ser na placa de entrevistas, pode ser naquelas placas em voltas ao campo, no telão, enfim, são diferentes possibilidades aí que essas empresas podem expor sua marca. Mas um fato chamou bastante atenção no decorrer do ano anterior, que foi justamente uma forma com que a equipe do Cuiabá, uma equipe que subiu para a Série A e permaneceu, de expor a marca aí dos seus patrocinadores. Então eles usaram a criatividade. Eu convido você a olhar no slide como foi essa criatividade da equipe do Cuiabá. Então olha só, eles colocaram uma marca, aquela marca que justamente quando um jogador se machuca, professor Alexandre, eles fizeram no formato de uma colheitadeira. Então olha só, isso chamou muita atenção da mídia principalmente, e expôs a marca aí dos patrocinadores da equipe do Cuiabá. Então, saiu em várias matérias e jornais com que essa colheitadeira aí, fosse, quando ela entrava para pegar algum atleta que se machucava, chamou bastante atenção. Também, aqui na última matéria, nós temos um outro exemplo, um trator remoto entra em campo no clássico entre Corinthians e São Paulo. Então, ou seja, a bola ela foi levada no início da partida justamente aí por um trator pelo controle remoto para que a partida tivesse início. Nós também temos, professor, aqui outros exemplos, né, o patrocínio de clubes e equipes, aquilo que o professor já mencionou anteriormente, vários exemplos de equipes que são patrocinadas. A Chapecoense, por exemplo, é patrocinada pela Aurora há mais de 15 anos. Aqui uma imagem muito interessante é da equipe do Luverdense, que durante a pandemia, no Campeonato Brasileiro da Série B, aliás, da Copa Verde de 2020, no período da pandemia, na qual o público não podia assistir os jogos de dentro dos campos, né, dos estádios, no caso.
Então, eles tiveram a ideia de colocar mudas de soja para que representasse aí o parceiro do agronegócio durante esse período aí na qual a pandemia fez com que as pessoas não pudessem participar. Aquele dado que o professor Alexandre mencionou, 85% dos clubes do Brasileirão têm parcerias com empresas ligadas ao agro. Então vejam que é um dado muito significativo, dos quais 20 clubes, 17 deles possuem acordos comerciais com companhias relacionadas ao agronegócio. Também, para fugir um pouco do futebol, voltamos na Fórmula 1, na década de 1970, a Parmalat, aquela mesma que patrocinou o Palmeiras, o Juventude, começou a patrocinar a equipe de Fórmula 1, onde o piloto Nelson Piquet começou a correr anos depois, e ali, como nós já falamos, o Palmeiras na década de 1990. Temos um outro tipo de patrocínio, que é o patrocínio de atletas. E aqui nós trazemos uma matéria que foi divulgada pelo Arroz Prato Fino, na qual eles fez com que os torcedores do Grêmio achassem o nome de Luis Soares em post da patrocinadora. E claro que, como um bom torcedor do Grêmio, todos foram à loucura, tendo aí o Luis Soares, o Luizito, como um jogador aí. E neste caso, o Arroz Prato Fino foi um dos patrocinadores pelo salário do Luis Soares durante esse período que ele atuou na equipe porto-alegrense. Temos um outro tipo de patrocínio, que é o patrocínio de entidades e administração esportiva, na qual o Cafu, ex-atleta de futebol, pentacampeão mundial, ele foi o embaixador da UPL na Copa do Mundo, né? Então a UPL teve o capitão para apresentar e dar visibilidade à marca durante a Copa do Mundo do Catar em 2022. Outro exemplo, né, outro tipo de patrocínio é a questão da hospitalidade em eventos esportivos. Então, aquilo que a gente já trouxe anteriormente, né, Rio Open 2023, que era unir esportes e experiências, foi uma das publicações de uma das matérias que cobriram o evento de tênis. E o evento investe em ações e atividades com os patrocinadores para engajar público além do torneio de tênis. Recentemente, agora em 2023, já no último campeonato brasileiro, nós tivemos o Giro Agro, na qual a empresa proporcionava, professor Alexandre, aos adeptos, aos torcedores, o Match Day, na qual no dia do jogo, esses torcedores iam em camarotes, eles iam ter contato com os atletas, visita adentro do campo, enfim, uma série aí de possibilidades com que eles ficassem mais próximos aí também do patrocinador. Perfeitamente, né? O que podemos observar, professor, é essa empolgação, essa questão de te trazer, né? Associando a marca a um time, né? Aos atletas. A colheitadeira ali, a maca em forma colheitadeira foi uma jogada excepcional, né? Eu acho que a Arena Pantanal naquele dia foi ao delírio, né? Ali dentro, se observarmos a questão do agro da Amazônia, agroamazônia, né? Eu acho que ali é o grupo japonês Sumitomo que está ali, né, colocando as marcas deles hoje nessa marca. Então é uma questão assim de observar essa empolgação e pensar naqueles milhões, né, de torcedores que estão assistindo isso. Isso é muito bacana de se observar. E eu acho que o professor agora tem uma parte de vantagens, né, relacionadas a essa parte aqui do tema, não é isso, professor? Exatamente, nós já estamos quase encerrando aqui o nosso tempo, mas antes é importante as pessoas que estão acompanhando pensar o seguinte: quais são as vantagens de um patrocinador patrocinar um atleta, um evento ou uma competição esportiva? Nós temos aqui no slide algumas delas, então vejam só. Esse possibilita um aumento de vendas, melhora da imagem e simpatia do público, possibilidade de alterar a percepção do público sobre um determinado produto, aumento da lembrança da marca, produto, identificação junto a um determinado público, ganho de credibilidade e notoriedade pelas conquistas obtidas pelo patrocinado. E aqui, a Parmalat é um exemplo clássico, né, que nós trouxemos, as conquistas obtidas pela equipe do Palmeiras
Até hoje se fala da equipe Parmalat do Palmeiras. Então, com certeza, marca as pessoas e faz com que eles tenham uma simpatia pela marca aí que foi patrocinadora do time. E principalmente favorece a exposição das marcas, alcance midiático e possibilidade de mídia espontânea. É isso aí, professor Alexandre. Eu acho que a gente poderia ficar horas e horas falando, trazendo muito mais exemplos para que as pessoas, tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando, elas têm conhecimento, né, sobre diferentes marcas que muitas vezes patrocinam, não só um clube da Série A, um clube da Série B. Nós trouxemos aqui, fizemos um filtro, um recorte de equipes brasileiras, mas tem pelo mundo todo equipes de futebol, de outras modalidades esportivas, que são patrocinadas por empresas do agronegócio, professor. Professor Emerson, eu agradeço, foi uma honra participar de você nessa palestra, né, para nós falarmos um pouco, né, do agro, e isso relacionado a patrocínio dessas grandes empresas aí do campo esportivo. Obrigado, professor. Eu que agradeço, até mais.